Nós podemos mudar o nosso futuro mudando hoje. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas deixam o passado delas estragar o presente e o futuro dela. O que ela fez de errado no passado, o padrão que ela teve no passado, as palavras que elas soltaram no passado, as coisas que elas fizeram no passado, ela deixa contaminar o presente dela e, consequentemente, o futuro dela. Não aceite isso para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, seja bem-vindo a mais um projeto Casa Firme, onde nós temos o privilégio de passar 25 horas na presença do Senhor, orando e declarando sobre a sua família. Graças a Deus. E eu quero começar consagrando esse dia, ao Senhor. Então vamos abrir esse trabalho abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, o Senhor nos dá esse privilégio de estar na sua casa, na sua presença, iniciando, Senhor, mais um projeto Casa Firme, buscando, Senhor, em favor da nossa casa, da nossa família, do casamento, dos filhos, buscando, meu Pai, esse alinhamento com o Senhor, buscando, Senhor, que vidas sejam tocadas, abençoadas, que projetos, pedidos de oração, meu Pai, sejam respondidos, meu Pai, porque essa é a nossa arma. Nossa arma é ter o Senhor ao nosso lado. A nossa arma é a oração, esse relacionamento íntimo e profundo que nós temos com o Senhor. Que possamos crescer nisso todos os dias, Senhor. Possamos crescer em unção, que possamos crescer em graça, que possamos crescer em sabedoria, que possamos crescer, meu Pai, todos os dias no temor, meu Pai. No temor, porque se nós queremos coisas grandes, meu Pai, nós precisamos de temor. Porque nós precisamos ter caráter, nós precisamos ter o entendimento, meu Pai, do que aquilo representa, do que aquilo representa, do que nós precisamos fazer, o que precisamos colocar, o que precisamos tirar. Então nós precisamos de temor, de sabedoria, Senhor, para tomar as decisões corretas. Então eu te peço, abençoa o teu povo, Senhor, coloca o temor nos nossos corações e nos ajude a crescer todos os dias com o Espírito certo, meu Pai. Tendo a nossa vida habitada pelo Espírito Santo. Eu te peço, abençoa este dia, abençoa cada oração que for realizada nos altares do Ministério Mudança de Vida, Senhor. Cada pessoa que passar pela igreja, cada pessoa que passar pela transmissão, que ela possa sair edificada e abençoada para a glória do Senhor. É o que eu te peço. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo presente de te conhecer. Nós te amamos e te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. E eu quero começar lendo para você uma passagem que está aqui em Josué 18, do 1 ao 3, que diz assim, Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sempre, infelizmente, sempre tem um mas, A
terra foi dominada por quase todos, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Tudo aquilo que é valoroso, tudo aquilo que é importante, ele exige um preço. Tudo que nós vamos trazer à luz vai doer. Um novo projeto, né, para as mulheres, trazer à luz um filho, dói. Uma empresa, uma igreja, um projeto, tudo aquilo que nós queremos que cresça, nós queremos que avance, nós queremos que evolua, tudo isso vai exigir um preço. Isso vai ter uma dor, ter um desafio naquilo. Tudo aquilo que vale a pena, pessoal, exige muito de nós. A vida com o Senhor, se vale a pena para você, vai te exigir muito. O seu casamento, se ele é importante para você, ele vai exigir muito. Se um filho é importante de verdade, ele vai exigir muito de você, muito do seu tempo, da sua dedicação, da sua energia, da sua disposição. É investimento. Uma igreja exige muito. Uma empresa exige muito. Estar num lugar de posição, de confiança, exige muito. Porque se aquilo é importante, porque o que vamos levar, né? Como dizia, né, os antigos, né? O que nós vamos levar, né? A coisa mais importante das nossas vidas é a credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não pode trabalhar num lugar. Se você não tem credibilidade, seu casamento vai acabar. Ou seja, credibilidade é o que sustenta as coisas. Deus tem credibilidade. Por isso que nós confiamos nele. Deus não falha, Deus não se atrasa. Então, tudo aquilo que é importante para nós precisa ser valorizado. E aqui nós vemos, eu acabei de ler para você, Deus deu uma terra para aquele povo e eles estavam negligenciando. Eles não estavam assumindo aquilo que Deus tinha dado de presente para eles. A gente pode lembrar de Davi. Davi tinha matado Golias e o prêmio para quem matasse Golias era a filha de Saul. Mas Saul, como ele não tinha credibilidade, como ele não tinha caráter, ele mudava as coisas. Para tentar prejudicar o Davi, ele falou assim, não, agora não é mais ter matado o Golias, que ninguém teve coragem de matar o Golias, mas agora que o problema já foi, agora que a situação já foi resolvida, então agora eu posso ficar mais soltinho, né? De novo. Então agora o rei quer sem prepúcios. Davi foi lá, ok. Foi lá, matei o Golias, esse é o preço, então vou trazer 200. Vou trazer 200 prepúcios. Isso mostra o quê, pessoal? Que Davi não sacou o que ele queria. Davi não entendeu o que Saul queria. Davi simplesmente foi lá e fez. Não, Davi entendeu, Davi era inteligente. Mas o que Davi fez, que é o que nós temos que aprender? Davi dava respostas certas diante das provas. Por isso que ele foi a pessoa que ele foi. Ele sabia dar as respostas certas. Ele não ficava se sentindo injustiçado, ele não ficava se colocando como, né, que, nossa, isso é um grande problema. Não, eu posso fazer? Eu vou fazer. Pronto. É essa cabeça prática que a gente precisa ter. Quando Davi era rei, tinha um exército violento, estava no auge, teve aquela situação com Absalão, né?
E ele, para não matar Absalão, ele saiu. Tinha lá o Simei, que gostava de Saul, que defendia, que era da tribo de Benjamim, que queria que fosse o tempo de Saul, não o tempo de Davi. Começou a jogar pedras no Davi. Davi podia ter matado ele pelo desrespeito, mas ele deu uma boa resposta. Ele entendeu, isso aqui não é o Simei, é permissão de Deus. Então, deixa essa criatura aí. Quando ele teve lá o problema com a Betseba, e o filho dele nasceu, mas ficou doente, e ele ficou lá orando, jejuando, todo, na presença do Senhor, lá pedindo misericórdia para Deus. Deus quis levar. Ele se levantou, foi tomar um banho, foi se perfumar e foi buscar a Deus. Ou seja, ele deu a resposta certa também quando ele perdeu o filho. Então nós vemos uma característica em Davi. Ele buscava dar as respostas certas. Ele podia ter errado, mas ele não queria mais o compromisso com o erro. Então nós precisamos dar as respostas certas. Porque, como tudo que a gente acabou de falar, que é importante, vai exigir um preço, nós vamos ser pressionados. E a pressão, ela vai gerar poder. Ser abençoado gera desafios. Então, muitas vezes a pessoa quer ser abençoada, mas ela não tem um preparo espiritual, um preparo emocional para suportar o peso da bênção. Infelizmente, a maioria não suporta o peso da bênção. A maioria, infelizmente, não suporta ser honrado. Não pode alguém elogiar, não pode estar por cabeça, não pode começar a ter algum progresso, que ela já começa a ficar boba, arrogante, autossuficiente. E ela fracassa de novo. Por quê? Porque ela não tem musculatura espiritual, ela não tem resiliência espiritual. Porque, como já disse a bispa inúmeras vezes, a glória pesa. A glória, ela exige de nós, ela tem ela nos causa uma pressão. Então, trazer à luz qualquer coisa de valor vai doer. Trazer à luz sonhos vai doer. Trazer à luz coisas ocultas, erros do passado, que vão mexer no caráter, vão mexer na imagem que a pessoa tem, vai doer. Ninguém quer ficar exposto, ninguém quer ser visto, reconhecido como algo negativo, mas é necessário. A gente não pode deixar nada mais na escuridão, nas trevas. E por causa dessa dor, muitos estão sempre envolvidos com coisas menores, porque não querem pagar o preço certo. Não querem ter o sofrimento que leva ao progresso. Mas ela continua insistindo num sofrimento que leva aos problemas, à destruição. Ela fica buscando o que é fácil. E quem faz o que é fácil, permanece fraco. Quem busca facilidade, quem busca o atalho, continua fraco. Quem faz somente o que é fácil, nunca vai crescer. Porque a preguiça vai tomar conta, o passado vai tomar conta, qualquer coisa pequena vai tomar conta, por isso que ela não cresce. Então, Josué estava falando, até quando vocês vão negligenciar o lugar, a terra, a bênção que Deus lhes deu? Então, nós precisamos ocupar o nosso lugar. Ocupar o nosso lugar, nos preparar de verdade para as mudanças. Porque de tempos em tempos Deus mexe nas nossas circunstâncias porque Ele quer nos ver crescer. E Deus nos estica, porque Ele quer nos estimular a ter resiliência. Então a gente precisa ser esticado e esticar outras pessoas, ajudar outros a crescerem também. Então, se Deus está me esticando,
eu também preciso colaborar para que outros sejam esticados. Se Deus tem me colocado numa posição de destaque, de honra, de liderança, como um homem, como um sacerdote, como um pai de família, como um marido, como um profissional, eu tenho que esticar a minha família, eu tenho que esticar quem está no meu trabalho. Ou seja, se eu cresço, eu quero que todos cresçam também. Eu tenho que colaborar, eu tenho que ajudar outros a crescerem também. Deus nos quer poderosos, Deus nos quer cheios de coragem, de ousadia para crescer. Deus quer que a gente cresça, a gente fala isso direto. Por quê? Porque Ele quer que a gente passe pela dor certa, as dores de parto, e não as dores de morte. Quem vive fraco é porque só quer passar pelas dores, não quer passar por dor nenhuma. Mas as dores que valem a pena, ocupar a terra, os desafios, são as dores de parto. Uma mulher, quando ela vai ter o filho, ela tem as dores de parto, mas logo ela se esquece. E aquele que está sempre com dor? Mas não é de parto, é de morte. Não é de vida, não é que ela está sendo esticada, é que ela está sofrendo, é que ela não sai do lugar, que ela não cresce, ela não evolui, ela não avança, a vida dela está parada, a vida dela não tem resultado. Essa é a dor da morte. Essas são as dores da morte. Mas na hora que a gente vai orar, a gente fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, me coloca por cabeça, me coloca por cima, Senhor, me abençoa, me usa, Senhor. E quanto mais nós pedirmos para Deus nos levantar, quanto mais eu peço para Deus me usar, o que você acha que vai acontecer? Mais eu vou ser testado na minha resiliência. Senhor, eu quero ser o número 1 nessa área. Obviamente que eu vou ter desafios muito altos, muito grandes. Então, quanto mais eu peço a Deus, mais Ele vai nos preparar para ocupar aquela situação. Mais Ele vai nos esticar, mais Ele vai nos ajudar a trabalhar a resiliência, a trabalhar a força. Deus quer um povo forte, Deus quer um povo excelente. Um povo que tem valores, tem princípios. Deus quer um povo íntegro. Deus não pode confiar nada na mão de uma pessoa que não é íntegra. Deus não pode confiar nada nas mãos de uma pessoa que não é excelente, porque ela vai fracassar. Ela não entendeu ainda o caráter, o caminho que é necessário, os fundamentos. Então eu preciso ter excelência, eu preciso ter integridade. Então, se Deus me colocou num lugar, eu tenho que dar o meu melhor, o meu máximo, eu tenho que criar raízes, eu tenho que frutificar. Então, se Deus me colocou na igreja, nessa igreja, numa posição, eu vou dar o meu melhor. Se Deus colocou nas minhas mãos a responsabilidade de cuidar dessa família, eu vou dar o meu melhor. Se Deus me confiou uma posição de confiança nesse trabalho, porque se alguém te contratou, é porque ela confiou em você. Ela depositou confiança em você. Então eu não vou sacanear essa pessoa, eu não vou negligenciar, eu vou dar o meu melhor nesse lugar. Eu vou dar o meu melhor no meu casamento, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu não estou aqui, vou fazer um culto, não, eu vou aqui limpar uma cadeira, eu vou ali tocar uma música, eu vou ali fazer uma coisa, ficar ali na escolinha, eu vou ali cuidar de umas crianças. Não, eu vou fazer o meu melhor. Não vou levar as coisas como algo comum. As pessoas fracassam quando ela se torna, quando ela trata as coisas como algo comum. Se a pessoa vem para um culto, mais um culto, ela não está ganhando nada, ela está só perdendo. Se a pessoa vem como um obreiro, eu vou ali como a gente chamava antigamente, eu vou ali no slide, vou fazer ali de qualquer jeito, ela está perdendo. Se ela vai para o louvor, eu vou ali cantar, eu vou ali tocar. Não, você vai adorar. Se você for para cantar e para tocar, você já está fracassando. Aí eu vou ali ficar com as crianças.
Não, ali não é o depósito de crianças. Eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou botar os valores naquelas crianças. Eu vou pregar a palavra da maneira que elas possam entender, mas eu vou ensiná-las, porque eu estou ali com uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com aquelas crianças, com aquelas almas, como eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, com os meus clientes. Eu tenho uma responsabilidade. Então eu vou criar raízes, eu vou frutificar. Eu não vou ficar pensando, se der errado, eu não apresento essa possibilidade. Não tem plano B. Eu vou trabalhar para dar certo. Uma decisão foi tomada. Não tem plano B, e se não der certo, não tem essa. Eu vou trabalhar para funcionar. Porque se não der certo, a gente separa. Porque se eu não estiver bem aqui, mudo para lá, eu saio desse lugar, eu vou para aquele outro, eu procuro. E as pessoas, por não pagarem o preço, da dor de parto, mas de enfrentar as coisas, estão pagando as dores de morte. Estão pagando solidão, estão pagando com sofrimento, estão pagando com a miséria, estão pagando com o fracasso, com a falta de credibilidade. Então eu preciso dar condições e trabalhar da forma certa. A vida com Deus é como um casamento. Quando eu caso, eu digo publicamente que não tem mais espaço para uma outra pessoa. Eu digo publicamente, a minha vida é com Deus, a minha vida é com ela. Então a palavra de Deus, ela nos ensina princípios, valores. Valores e princípios são os fundamentos de uma grande vida. Quando você entra numa empresa, você tem que compartilhar daqueles valores e princípios. Se você entra num lugar e os valores e os princípios daquele lugar não são os seus, não são os cristãos, não são os da palavra, aquele lugar não é para mim. Se você vai se relacionar com uma pessoa, você vai querer que os seus valores, seus princípios convirjam para a mesma direção. Senão, obviamente, nossa pessoa não é para mim. Então, em tudo nós precisamos estar inteiros. Eu preciso decidir, eu preciso definir, uma definição mental, pessoal. Em tudo, olha os exemplos que eu já dei, os exemplos que eu já dei. É na igreja, é na sua família, é no seu casamento, é no seu trabalho, é numa obra que você faz. Se você é servo, se você é obreiro na igreja, tudo tem que estar inteiro. Eu tenho que tomar a decisão, isso é o meu mundo. Isso é o meu mundo. Eu não tenho plano B. Se não der certo, eu faço assim. Não tem. Se você fracassar, coisas vão fracassar. Se eu não dar o meu melhor naquele lugar, se aquele lugar fracassar, eu também vou fracassar. Eu faço de qualquer jeito no meu trabalho, se a empresa quebra e eu tenho culpa nisso, eu também estou me dando mal. Se a minha família fracassa porque eu não investi, eu não dei o meu máximo, eu estou me dando mal. Então eu tenho que colocar força nisso. Isso é o meu mundo, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo. Eu vou dar as respostas certas. Eu vou ser o melhor em tudo que eu colocar as minhas mãos. A gente precisa desse nível, pessoal, de excelência. Nós precisamos desse nível de consciência. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai fluir, vai frutificar. Eu serei o melhor em tudo que vier às minhas mãos, porque é assim que diz a palavra, tudo que vier às suas mãos, dê o seu melhor. Então eu vou investir com toda a força na minha família, eu vou investir com toda a força no meu trabalho, eu vou investir com toda a força na minha vida com Deus, eu não vou ficar aí, Deus, depois a gente conversa. Deus, depois a gente se fala. Não, a primeira coisa, Senhor, me ajuda,
tem misericórdia de mim, abençoe esse dia, coloca a sua mão, meu Pai. Eu não vou ficar, Senhor, me manda cliente, Senhor, eu preciso daquela venda, Senhor, eu vou pedir também, tá certo, o Senhor fala para a gente pedir, mas o que é a prioridade? É relacionamento. Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, me dá graça, me dá força, Senhor, eu pisei na bola nisso, eu errei de novo naquilo, eu tive aquele pensamento, eu falei aquela bobagem, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, a crescer nisso, me ajuda a romper nessa parte, me ajuda a sair desse estágio, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda. Então eu vou investir com toda a minha força para agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor. Eu vou tomar essa decisão. Tome essa decisão, pessoal. Tome essa decisão. Na sua vida, eu não serei uma pessoa irrelevante. Tome essa decisão na sua vida. Eu não passarei despercebido, eu não serei mais um. Eu não serei irrelevante na minha família, eu não serei irrelevante na igreja, eu não serei irrelevante no meu trabalho. Eu não vou ser uma pessoa irrelevante. Pelo contrário, eu serei uma pessoa relevante, uma pessoa de coragem, uma pessoa de poder. Então eu me levanto com esse poder, com essa coragem, com essa ousadia. Eu vou elevar o meu nível, eu vou trabalhar, eu vou lutar todos os dias, porque eu quero agradar o Senhor. Eu não serei mais um. Eu não serei uma pessoa irrelevante, eu não serei uma pessoa acomodada, eu não serei uma pessoa procrastinadora, eu não serei uma pessoa pesada, uma pessoa crítica, eu não serei uma pessoa que fica reclamando da vida, eu não serei esse tipo de pessoa fria, morna, espiritual, que não tem força para orar, que tem vergonha de orar com a família. Pelo amor de Deus, daí é coisa do primeiro ano ainda. Não cabe mais nas nossas vidas. Deus quer um povo forte, homens fortes, cristãos de verdade, que se posicionam com autoridade, que são guiados pela visão e não pela pressão, que dão o seu melhor para a sua família, para Deus, no seu trabalho, para os filhos, no seu casamento. Então a gente precisa descobrir quais são os meus inimigos, quais são os seus inimigos. É a preguiça, é a passividade, é a acomodação. A gente falou no programa na Hora dos Valentes, na segunda-feira, da diferença de passividade e paciência. Um exemplo de passividade é o bicho preguiça. Um exemplo de paciência é o crocodilo. O crocodilo, ele não voa, ele não corre, mas ele é um animal extremamente bem-sucedido. Se você botar um bicho preguiça e um crocodilo na sua frente, obviamente que o que vai te inspirar um medo é o crocodilo. Porque o crocodilo está lá na dele, mas ele sabe se defender muito bem. A bicho preguiça ele não sabe se defender de nada. É lento, é devagar, tem aquela carinha de bobo. O jacaré não, o crocodilo não. Ele sabe, ele pode comer uma vez ao ano, mas ele tem paciência. Ele espera o momento certo, ele sabe que a hora vai chegar. Então é diferente. Então nós precisamos trazer para a nossa luz. Trazer a luz dói, mas é importante. Às vezes o trazer a luz é você se enxergar, é você reconhecer as suas misérias, reconhecer o tempo que foi perdido, as coisas que foram destruídas. Isso é duro. Às vezes você olha para pontos na sua vida e fala assim, meu Deus, olha o que eu fiz.
mas não adianta chorar o leite derramado. A gente tem o hoje, a gente tem o agora, e a gente pode tomar essa decisão. Você pode se levantar hoje, e ao invés de ficar aí falando, eu pequei, eu errei, eu estraguei muita coisa aí nesses últimos 10, 20 anos. E você pode se levantar e tomar essa decisão. Eu decido não ser mais uma pessoa irrelevante. Não ser mais uma pessoa procrastinadora. Uma pessoa de hábitos miseráveis, de pensamentos egoístas, de atitudes erradas, de palavras pesadas. Eu decido ser uma pessoa diferente. Eu decido me tornar uma pessoa relevante, que investe nas pessoas, que é esticado por Deus e ajuda outros a serem esticados. Ou seja, se eu cresço, eu quero que os outros cresçam também. Eu vou ser guiado mais somente pela visão, não mais pela pressão. Eu não vou fugir mais dos desafios, eu não vou fugir mais dos enfrentamentos. Você pode mudar isso. Às vezes você olha para áreas da sua vida e você fala, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho o que fazer. Sempre há o que fazer. Nós sempre podemos mudar, enquanto somente para os vivos há esperança, enquanto a vida é esperança. Você pode mudar. O ladrão da cruz, ele mudou a vida dele, a eternidade dele, nos 5 últimos minutos da vida dele. Nós podemos mudar, pessoal. Nós podemos fazer algo novo, algo diferente. Josué falou para aquelas pessoas, para aquelas tribos, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que Deus deu a vocês? Até quando você vai negligenciar aquilo que foi confiado a você? Deus te confiou uma vida, Deus te confiou uma família, Deus te confiou coisas grandes e talvez você está negligenciando. Olha o que diz aqui em Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha que palavra, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você também. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então veja, Deus tem credibilidade. Deus falou, todo lugar que você colocar os pés, eu vou dar a vocês. Então o Senhor está falando, onde você colocar os pés, se você der a resposta certa, você vai conquistar. Então nós precisamos desse entendimento. Qual foi a primeira palavra que eu li? Até quando vocês vão negligenciar aquilo que Deus deu? E às vezes você está negligenciando o seu lugar. Preste atenção nisso, pessoal. Às vezes você está negligenciando o seu lugar na sua família. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Às vezes o Senhor te colocou, às vezes não. Eu tenho certeza que Deus colocou muitas coisas nas suas mãos já. Mas talvez você está deixando escapar, talvez você já deixou escapar muita coisa. Mas precisa mudar esse padrão diabólico, esse padrão de perdas.
Chega de perdas. Chega de perdas. Não negligencie o seu lugar na sua família. Não fica aí falando, porque ninguém me respeita. Ninguém te dá respeito mesmo. Credibilidade você não perde, credibilidade você conquista. Então conquiste a coisa. Mas eu fiz tanta burrada, eu fiz tanta bobagem. Não interessa. Não interessa. Se você tomar uma decisão, isso pode mudar. Isso pode mudar. As coisas podem ser revertidas. Nós podemos mudar o nosso futuro, mudando hoje. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas deixam o passado delas estragar o presente e o futuro dela. O que ela fez de errado no passado, o padrão que ela teve no passado, as palavras que elas soltaram no passado, as coisas que elas fizeram no passado, ela deixa contaminar o presente dela e, consequentemente, o futuro dela. Não aceite isso para a sua vida. Não negligencie o seu lugar na sua família. Não negligencie o seu lugar na vida das pessoas. Não negligencie o seu lugar na vida dos seus filhos. Talvez se você vive aí correndo para lá e para cá, você não está vendo seus filhos crescerem. Você está vendo que eles estão mais apegados a outras pessoas, apegados à mãe, apegados a um tio, apegados a um amigo, e não a você. Não abra mão do seu lugar. Não abra mão. Mas muita coisa se perdeu. Pois é. O que foi, já foi. Não dá para a gente mudar o passado. A gente pode aprender com ele para não repetir. Não tem gente que erra com os filhos, mas acerta com os netos? E tem gente que erra com os filhos e erra com os netos também. Então é um padrão, pessoal. Tem gente que dá o seu melhor para os filhos e dá o seu melhor para os netos. Tem gente que fracassou com os filhos, mas conseguiu consertar com os netos. Tem gente que fracassou com os filhos e está fracassando com os netos também. Porque o problema está em mim. O problema não está nos outros. As pessoas têm os problemas delas. Mas a minha vida, eu sou responsável. Se a minha vida não está indo bem, eu sou responsável. Se a minha vida está indo bem, eu também sou responsável, porque eu estou fazendo as escolhas certas e eu estou atraindo o favor de Deus. Ou eu estou fazendo as escolhas certas e eu não estou atraindo o favor de Deus. É simples. A gente que complica. Então eu decido, eu vou dar o meu melhor. Se eu sou obreiro na igreja, eu vou ser um obreiro do mais alto nível. Eu vou fazer as coisas com excelência, não vou fazer de qualquer jeito. Não, eu estou indo ali só para fazer isso, só para evangelizar, só para entregar o envelope. Não, eu estou servindo a Deus. Eu vou dar o meu melhor no meu casamento. Mas a minha esposa, pelo amor de Deus, está numa fase. Pois é, ninguém é perfeito. Você também deve ter suas fases. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou pagar o preço certo. Eu vou ser educado, eu vou ser gentil, eu vou dar as respostas certas, eu vou fazer o que eu devo fazer. Ela não fez, eu também não vou fazer. Isso é criança que faz, tá? Criança age assim. Homem não. Adulto não. Maduro não. A palavra diz, quando eu era menino, eu falava, pensava e agia como menino. Agora que eu sou um homem, eu deixei para trás isso. Então, Deus nos colocou como cabeça. Você vai querer ser o pé? Você vai querer ser o joelho? Não, o Senhor nos colocou como cabeça. Então, eu não vou brigar com um filho como se eu estivesse no mesmo nível que ele. Não, eu não estou, eu estou acima dele. Então você não bate boca com filho, obviamente. Tem gente que bate boca com criança. Isso é ridículo. Tem gente que se rebaixa. Se alguém perde o equilíbrio,
e fala bobagem, ela também se dá o direito de perder o equilíbrio e falar bobagem, ou seja, ela se rebaixa. Se aquela pessoa não tem o fruto do Espírito, se aquela pessoa é ainda desequilibrada, aquela pessoa não tem domínio próprio, você vai entregar o seu poder assim? Sua paz é baratinha assim? Não, não pode ser barata, não. A paz tem que ser algo valiosíssimo, porque a paz é valiosa. Então eu serei uma pessoa de alto nível em tudo que eu fizer. Vou ter uma vida de alto nível, vou ter uma vida de alto nível. Eu vou ser uma pessoa de alto nível, disciplinada, focada, determinada a fazer as coisas. Eu vou começar as coisas, eu vou terminar. Eu vou fazer as coisas com foco. Eu não vou ficar aqui perdido. Será que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Esqueci, levei, chamei chamada de atenção. Não. Sem essas coisas velhas. Sem essas coisas velhas. Eu vou dar o meu melhor, vou ser mente ao corpo. Igual minha mãe fala direto para as crianças. Mente ao corpo, mente ao corpo. Eu não estou aqui só com o corpo. Não, eu estou em espírito. Então, eu estou com os meus filhos com mente e corpo. Eu estou com a minha esposa com mente e corpo. Eu estou na igreja, no culto, na palavra, eu estou mente e corpo. Eu estou no meu trabalho, eu estou mente e corpo. E não apenas corpo, pensando na morte da bezerra, como o pessoal falava antigamente, né? Não, eu estou inteiro. Então, novamente, até quando vocês vão negligenciar aquilo que Deus te deu? Até quando você vai negligenciar a posição que Deus te deu? Até quando? A posição de autoridade, a posição de sacerdote, a posição de líder, a posição de cabeça, a posição de pessoa relevante. Até quando você vai negligenciar a sua posição, a sua vida? Até quando você vai negligenciar a sua saúde? Você está acabando com a sua saúde, você vai continuar negligenciando a saúde que Deus te deu? Até quando você vai ficar negligenciando os presentes que Deus te deu? Filhos, saúde, vida, oportunidade de trabalhar, oportunidade de ter uma igreja, de você servir, de você estar na igreja, buscar a Deus, crescer em Deus, e são presentes. Você sabe muito bem que tem lugares aí no mundo que é proibido, que você vai preso se você for cristão, se você tiver uma Bíblia. E muitas vezes a gente tem tantas oportunidades e não aproveita. Então, até quando você vai negligenciar a sua vida com Deus, a sua salvação, o seu papel de cabeça? A palavra diz que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, encha-se do Espírito. O poder vem com a presença de Deus. Com a presença de Deus, você se torna corajoso. Você não tem medo mais de desagradar as pessoas. Você não vai mentir para agradar as pessoas, porque você não quer desagradar a Deus. Então você tem coragem. Você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai fazer concessões, você não vai se vender. Você vai ter a determinação que você precisa, você vai ter a sabedoria que você precisa. Quando? Quando o Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Deus quer acrescentar, Deus quer abençoar cada um de nós. Olha o que diz aqui em Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Em nome de Jesus, que Deus acrescente a sua vida diariamente. Aqui nós vemos,
O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles todos os dias chegavam novas almas, em nome de Jesus, que todos os dias cheguem novas almas, cheguem novos clientes, cheguem novas oportunidades para a sua vida, para você, para a sua empresa, para a igreja. Que a palavra vá sendo acrescentada e pessoas vão aceitando Jesus, e que pessoas vão sendo tocadas através da sua vida. Seja esse canal de mudança, esse canal de salvação de vidas, de almas. Todos os dias, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 1 Crônicas 12, 22, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército se tornou tão grande como o exército de Deus. Olha que imagem, que imagem! O exército de Deus tem milhões de anjos. E o Davi viu esse fenômeno acontecendo, essa glória na vida dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército se tornou incontável quase. Chegou um momento que Davi teve 1 milhão, mais de 1 milhão de soldados, 1.100.000 soldados. Você imagina o que é 1 milhão de soldados num país como Israel? 1 milhão de soldados num país como Israel, que não passa de 6 milhões de pessoas. É diferente de você falar que a China tem 2 milhões de soldados, tem 1,5 bilhão de pessoas, né? Mas em Israel, Davi chegou a ter 1.100.000 soldados. Então veja, pessoal, tudo deve ser feito com excelência. Tudo tem que ser feito com união, unidade, sem divisão. Diariamente o Senhor ia abençoando com novas almas, com novos soldados. Por quê? Porque eles ocuparam o lugar deles. Eles estavam lá fazendo a obra do Senhor. Davi estava lá buscando crescer, buscando acertar, buscando agradar a Deus. Errava, pagou o preço, claro. Mas Deus podia honrar Davi porque ele tinha caráter. Ele errava, mas não era do coração. Ele tinha caráter. Então ocupe o seu lugar. Esteja unido com Deus. Com unidade é impossível não vencer. Una-se com Deus, una-se com a sua família, una-se com a igreja, una-se com seus filhos, ore com eles, una-se com a sua empresa, chega de divisão nesse lugar, quebra as barreiras, lutem pelo mesmo foco, pelo mesmo propósito. Una-se à sua esposa, una-se a Deus. Ocupe o seu lugar para que diariamente Ele acrescente a sua vida, para que diariamente Ele abençoe a sua vida, que Ele te dê mais, Ele te abençoe com mais, e diariamente Ele possa levantar você como uma pessoa relevante. Decida ser essa pessoa relevante, decida ser essa pessoa extraordinária, porque extraordinária é aquela que não é ordinária, não é comum, não é mais um na massa, mas é extraordinária, ela sai do ordinário, ela é extra, ela sai, ela está acima, ela está fora do ordinário, ela está fora do comum. Então decida ser essa pessoa extraordinária, que sai do comum, em nome de Jesus. Ok, pessoal? Então, eu quero que você ore comigo sobre isso. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, Senhor. E eu peço que cada um aqui, Senhor, traga à luz, Senhor. Traga à luz aquilo que precisa ser feito. Alguns precisam trazer à luz, meu Pai, coisas que estavam ocultas, que precisam ser ajustadas e reparadas, meu Pai. Mas outras têm que trazer à luz aqueles sonhos, aqueles projetos, Senhor. Porque é o que nós lemos,
Até quando vocês vão negligenciar a posse daquilo que Deus lhes deu? Deus nos deu vida, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu capacidade, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu um trabalho, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu a palavra, meu Pai, para nos dar os subsídios, a capacidade de tomar as decisões. Então que cada um aqui, Senhor, decida: eu não serei mais uma pessoa irrelevante, eu não serei mais uma pessoa de altos e baixos, eu não serei mais uma pessoa oscilante, em nome de Jesus. Eu não farei assim, eu não viverei mais assim. Eu estarei unido com a minha família, eu estarei unido com a minha esposa, com os meus filhos, eu estarei unido no meu trabalho, eu estarei unido na igreja, Senhor, eu estarei unido com os irmãos da igreja, com os obreiros da igreja, eu estarei unido, Senhor, porque a união, nós acabamos de ler aqui, diariamente o Senhor enviava mais soldados a Davi, diariamente o Senhor mandava mais almas que estavam sendo salvas, tocadas pela palavra, Senhor. Então manda, Senhor, acrescenta, Senhor, acrescente-nos, meu Pai, acrescente-nos, acrescente, Senhor, acrescente mais almas, Senhor, acrescente almas, Senhor, acrescente novos sonhos, novos projetos, meu Pai, acrescente, Senhor, novos desafios, meu Pai, porque cada desafio é um crescimento a mais, e que o Senhor possa encontrar em cada um de nós esse caráter, meu Pai, que o Senhor pode honrar, que o Senhor pode confiar mais, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa confiar mais, que o Senhor possa nos esticar, Senhor, que teremos a visão certa, o caráter certo, que o Senhor possa nos esticar para níveis altos, Senhor, e que possamos fazer parte dos seus planos, dos seus projetos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa cada pessoa que está pela transmissão, cada pessoa que está na igreja, orando, meu Pai, cada pessoa que colocou seus pedidos de oração, Senhor, que tem os livros de oração, que tem os pedidos nos cestos de oração, que precisa de respostas, meu Pai. Às vezes um diagnóstico médico, uma ação judicial, um documento que ela precisa, um contrato que ela precisa, uma venda, Senhor, um familiar, uma questão no casamento, uma questão com o filho dela, Senhor, responde o nosso povo, Senhor, responde, acrescenta-nos, meu Pai, acrescenta-nos, Senhor, acrescenta ao seu povo, Senhor, acrescenta coragem, acrescenta, meu Pai, ousadia, acrescenta espírito, Senhor, que tenhamos um povo forte, um povo valente, Senhor, que tenhamos um povo aguerrido, corajoso, que ama o Senhor, meu Pai, que não se vende por nada, que tem valores, tem princípios, tem caráter, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão, acrescenta, Senhor, acrescenta, que nós não venhamos mais a negligenciar aquilo que o Senhor nos deu, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós sabemos, meu Pai, que trazer coisas à luz, dar à luz dói, Senhor, nós sabemos disso, mas é para a alegria. Que nós não tenhamos medos mais, Senhor, das dores, porque são dores de parto, Senhor, dores para a vida. Que nós não venhamos mais ficar escolhendo dores de morte, Senhor. Às vezes a pessoa não quer pagar aquele preço e dar à luz aquele sonho, aquele projeto, que é uma dor intensa, mas rápida. Mas ela passa anos, Senhor, com as dores de morte, só agonizando, só sofrendo, só se arrastando, Senhor. Não, Senhor, em nome de Jesus, dá visão a cada um de nós, meu Pai, dá visão, dá sabedoria, dá discernimento, dá capacidade de te ouvir, Senhor. Ajuda-nos, dá visão, meu Pai, em nome de Jesus. Acrescenta, Senhor, acrescenta ao nosso povo, acrescenta, Senhor, acrescenta aquilo que nós precisamos, dá discernimento, dá graça, meu Pai, nos ajuda, dá visão, meu Pai, derrama do seu favor, meu Pai, o Senhor só precisa dar uma palavra,
O Senhor precisa apenas dizer uma palavra, Senhor, e tudo muda. Então muda, Senhor. Muda essa situação. Muda essa circunstância, Senhor. Destrava as coisas, Senhor. Destrava as situações. Destrava as situações, Senhor. Dá vitória a cada um de nós, Senhor. Dá vitória à sua igreja, Senhor. Dá vitória à nossa igreja, Senhor. Dá vitória, Senhor. Dá vitória. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Abre mentes. Abre portas. Abre corações. Abra, Senhor. Abra, Senhor, em nome de Jesus, que nada mais esteja fechado, que nada mais esteja travado, Senhor, mas que as coisas caminhem e fluam de uma forma diferente. Coloca a tua mão, Senhor. Que haja temor nos nossos corações. Que haja temor, meu Pai, para que haja sabedoria, para que nós não venhamos mais negligenciar nada. A sua palavra diz que tudo que nós colocássemos nos nossos pés, nós conquistaríamos. Que o Senhor nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, Senhor. Mas é óbvio, Senhor, que para isso acontecer, eu preciso meditar na coisa certa. Eu não posso me desviar para um lado ou para o outro. Eu tenho que declarar a palavra, eu tenho que viver com base na verdade, Senhor, para que eu possa atrair a verdade, atrair a sua glória. Eu preciso receber, meu Pai, estar cheio do Teu Espírito Santo, para receber esse dunamis, para receber essa coragem, esse poder, meu Pai, que a sua palavra nos promete. Então nos ajuda, Senhor, a simplesmente fazer a nossa parte. Porque a do Senhor é automático, o Senhor vai fazer. O Senhor não se esquece. O Senhor não se atrasa, porque o Senhor tem credibilidade. Então que nós tenhamos aqui, Senhor, homens que tem credibilidade. Que o Senhor abençoe as esposas, meu Pai, que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor abençoe os maridos, meu Pai, que o Senhor abençoe os profissionais, que o Senhor abençoe, meu Pai, os servos, que o Senhor abençoe o nosso povo. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo. Que o Senhor possa encontrar corações sinceros, corações abertos. Que o Senhor possa encontrar, meu Pai, lugares, casas que o Senhor possa habitar, corações que o Senhor pode trabalhar, pessoas que o Senhor pode confiar mais. Coloca, meu Pai, coloca nos nossos corações isso, nos ajuda, Senhor. Abençoa o nosso povo. Eu declaro resposta, Senhor. Eu declaro que aquilo que ela veio pedindo, que ela está pedindo, meu Pai, que o Senhor venha respondê-la. Que o Senhor venha dar sinais, Senhor, que o Senhor está respondendo. Dê sinais, Senhor. Manda sinais, Senhor. Manda sinais, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, manda sinais. Edifica a nossa fé, Senhor. Edifica a nossa fé, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Que haja palavra, que haja poder nas nossas palavras, Senhor. Que ao sair, meu Pai, nesse dia que ela encontre favor do Senhor. Favor na casa dela, favor no trabalho dela, favor na vida. Que ela encontre o favor do Senhor, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o povo do Ministério Mudança de Vida, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor, que seja o povo mais próspero, mais abençoado, mais feliz da face da terra, Senhor. Que sejamos vistos, reconhecidos, meu Pai, e lembrados como um povo diferenciado. Que o povo desse ministério, meu Pai, que o povo daquele lugar é um povo diferenciado, um povo especial, um povo diferente, Senhor. Que sejamos esses, meu Pai, como diz na sua palavra, é um povo que não se mistura, é um povo que tem costumes diferentes, meu Pai. Em nome de Jesus, sejamos conhecidos por isso, Senhor. Como quando estavam tentando lá contaminar o rei. Ah, esse daí é um povo diferente, eles têm costumes diferentes, eles não se misturam. Que assim seja o nosso povo, Senhor. Que assim seja o nosso povo. Que sejamos um povo diferente mesmo, Senhor. Um povo parecido com o Senhor, que é bem diferente do mundo, Senhor. Porque infelizmente nós vivemos num tempo onde muitos infelizmente não se destacam em nada, se misturaram totalmente, Senhor, mas esse não é o padrão do Senhor.
Que nós possamos ter esse padrão, Senhor. Nós não vamos nos misturar. Nós somos um povo escolhido, um povo separado, um povo exclusivo do Senhor. O Evangelho, meu Pai, é inclusivo. O Senhor quer todos, meu Pai. Mas o povo do Senhor, ele se torna exclusivo. Então nós chegamos de um jeito, mas nós não podemos permanecer daquele jeito. Nós precisamos nos parecer com o Senhor. O Senhor recebia os pecadores, o Senhor recebia os publicanos, as prostitutas, mas perto do Senhor, ninguém mais estava como prostituta, ninguém mais era o pecador, ninguém mais era o mau caráter, Senhor, todos eram transformados. Então que esse seja o nosso papel, Senhor. Que nós possamos dia após dia mostrar a diferença, mostrar que tem jeito, mostrar a diferença através das nossas vidas, Senhor, do nosso caráter. Eu te peço, abençoa o nosso povo. Eu declaro vitórias, eu declaro bênçãos, eu declaro respostas. Que cada um aqui, meu Pai, tenha um dia incrível, um dia poderoso, que possa ver o favor do Senhor na vida, na família, no trabalho, na saúde, em tudo que ela precisa, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pela palavra, Senhor, que o Senhor vá acrescentando a cada um de nós, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor, e amém, graças a Deus.